Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Copa do Brasil, terceira fase, e falando sobre o Fluminense que entrou em campo nesta terceira fase da Copa do Brasil e sub-vaias, né, meus amigos? O Fluminense vence a Aparecidense no placar mínimo de 1-0, gol de Queno, e jogando por empate na segunda partida na Copa do Brasil, lá em Goiânia, né? No jogo que vai acontecer aí, no jogo contra a Aparecidense. Queno fez o gol da vitória e, e a torcida, a torcida protesta, né? Após a atuação ruim da equipe, né? E que principalmente aí a equipe do Fluminense passando num sufoco para ganhar contra a Aparecidense e agora é, também, né, beneficiado aí por um empate que se classifica para a sequência da Copa do Brasil. Então vamos falar de muita coisa que aconteceu nessa partida, também com a situação do Fluminense no Campeonato Nacional, mas antes disso, meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixem aquele like, seu joinha, também ativando o sininho das notificações, que ajudam muito o nosso crescimento do canal, também fortaleça nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, também temos aí o nosso canal do YouTube, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, às 6 da tarde, terça e quintas-feiras, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã na Rádio Nossa Copacabana, com a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionccc.com, também ainda pela Rádiosnet, também pelas redes sociais, acompanhando as informações do seu clube do coração, clube do seu coração, também do futebol carioca, do esporte em geral, além também, não esquecendo também de nos acompanhar falando da seleção brasileira, é claro que nós vamos estar falando muito disso para vocês. Então vamos falar aqui, pessoal, sobre esse jogo que aconteceu lá no estádio no Maracanã. O Fluminense passou num sufoco danado para vencer contra a equipe da Aparecidense por 1-0. O gol de Queno no final da partida, né? O Fluminense venceu, mas não convenceu, e que aconteceu nessa partida, com um festival de oportunidades perdidas. A equipe tricolor bateu a Aparecidense, né? Conseguiu vencer por 1-0 no Maracanã, com o gol do Queno já na reta final do confronto. Inclusive, comemorou com o famoso calma que eu tô aqui, calma que eu estou aqui, né? Mas a torcida ficou insatisfeita com a atuação da equipe, né? Mesmo com o resultado positivo que aconteceu, e vaiou tanto com a bola rolando quando ao final da partida, né, o goleiro Matheus Alves da Aparecidense foi o destaque, salvando os visitantes em diversas oportunidades. E agora aí no dia 21 de maio, no estádio Serra Dourada, né, no estádio Serra Dourada, lá em Goiânia, né, os times, né, vão decidir a vaga para as oitavas de final às 7h30 da noite. E por ter feito gol, né, por ter vencido na primeira partida no Maracanã, tem a vantagem no empate para seguir na competição a equipe tricolor. E o Fluminense vai encarar contra a equipe do Sport neste sábado agora, às 6h30 no horário de Brasília, e a equipe do time do, da equipe do time do Aparecidense vai encarar contra a equipe do Goianésia no domingo na Série D. Antes de mais nada, no meio da semana também o Fluminense vai encarar contra a equipe do GV San José, lá na Bolívia. Então, na Sul-Americana, teremos aí o jogo também no meio de semana. Tá certo, pessoal? Então, vamos falar aqui sobre esse jogo aí do Fluminense. O Fluminense que, assim, foi uma primeira etapa de muitos erros da equipe tricolor, né? O time começou melhor no jogo, a partida teve um bom volume de jogo nos primeiros 25 minutos, com domínio, faltou mais capricho na hora de finalizar, né? E para abrir a contagem. E também tentou muitos chutes de longa distância, sem sucesso e com o time lento, né, e sem movimentação e com a marcação da Aparecidense melhorou na parte final da primeira etapa e dificultando o confronto, e o duelo ficou mais equilibrado, com chances bem abertos, né, bem mais abertos os lances, as chances de gols para os dois lados, e a equipe visitante assustando bem mais do que se esperar inicialmente, o que esperado, né? Do que o esperado inicialmente, mas também não soube aproveitar as chances de gol, né? E na segunda etapa também, continuando perdendo muitas chances, a Aparecidense
apareceu somente nos contra... A Aparecidense apareceu somente nos contra-ataques, né? A equipe comandada pelo Lúcio Flávio, inclusive, né? A equipe do técnico Lúcio Flávio, com as saídas também em velocidade, assustando pelo menos 3 vezes, né? Com grandes chances. Tirando disso, dizendo, tirando isso, a equipe tricolor dominou a posse de bola e finalmente aproveitou uma finalização já na reta final de jogo, com um gol aí do Keno no final da partida de jogo no Maracanã. E que, né, o atacante foi quem mais tentou, inclusive, marcando na nona finalização tentada no tricolor, da equipe tricolor do jogo. E mesmo assim a torcida ficou impaciente, né? Ficou impaciente com a atuação da equipe, vaiou muito, né? Ainda com a bola rolando, e quando o árbitro apitou o final aí, mais vaias ainda para a equipe tricolor e com protesto, né, da torcida. Então, e também com a grande preocupação, vai pelo lado do jogador Cano, né, Germancano, e que teve aí uma lesão, perdeu o artilheiro da equipe tricolor aos 9 da primeira etapa, né, levou a pior em choque com o Lucas Rocha dentro da área e precisou ser substituído pelo Everaldo, e ele ficou com fortes dores no joelho esquerdo, e a preocupação, né, fazendo o tratamento com o gelo no banco de reservas. Então, até pouco antes do intervalo, e vai ser avaliado aí nos próximos dias, nessa gravidade toda que aconteceu com o Cano. Então, preocupação para o técnico Renato Portaluppi, né? Já para o próximo jogo contra a Aparecidense lá em Serra Dourada, dia 21 de maio, na Copa do Brasil, e que nós vamos estar acompanhando sobre isso aí também. Então, meus amigos, o Fluminense no primeiro tempo, né, tendo a posse de bola, mas também com a lentidão para tentar agilizar dentro do campo, dos ataques, e também com a intensidade do segundo tempo, com as trocas que o técnico Renato Gaúcho colocou, né, principalmente aí nos jogadores aí, né, o Everaldo, o Serna, o Lescano, para conseguir, né, ter mais agilidade. Mas a equipe do time do Fluminense passou um sufoco para vencer contra o Aparecidense por 1-0, gol marcado pelo Keno. Tá certo? Então temos aí o jogo do Campeonato Brasileiro nesse sábado agora contra a equipe do time do Sport no Maracanã, 6h30. Na Série D, o time da Aparecidense vai encarar contra o time do Goianésia, né? E mais a equipe tricolor terá aí pela frente, o time do Fluminense terá pela frente contra a equipe do GV San José pela Sul-Americana, que vai ser lá na Bolívia, que nós vamos estar acompanhando. E também, né, repetindo, dia 21 de maio, terás aí o jogo contra a Aparecidense. Fluminense, com empate, se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias no YouTube do Conversa de Torcedor, terça e quinta, 18 horas com você, e 11 da manhã, todo sábado, tem aí o nosso Conversa de Torcedor, com a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site radioNCC.com, pela Rádio Net, acompanhando tudo sobre as informações do seu clube do coração, do futebol carioca, do esporte em geral e também da seleção brasileira, com opinião e com muita informação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, felicidade a todos e até a próxima. Valeu, galera!